Seja bem-vindo! Hoje é segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Disputa presidencial será decidida no dia 30 de outubro. Balanço da Brigada Militar sobre o domingo de eleições. Veja como foram as eleições em Rio Grande. Disputa para governador do Rio Grande do Sul vai para segundo turno. E ainda, dúvidas do eleitor no segundo turno. Mais de 123 milhões de votos nestas eleições. Esta eleição também teve o maior número de abstenções da história, ficando acima dos 32 milhões. Já a muito esperada disputa pela presidência da República será decidida no segundo turno. No dia de ontem, milhões de brasileiros foram exercer sua cidadania através do voto. Foram mais de 123 milhões de votos apurados em todo o Brasil, tendo a maior abstenção de todos os tempos, com mais de 32 milhões de não votantes. A disputa presidencial acirrou-se desde o início da apuração entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o candidato Lula do PT. Os candidatos que se colocaram com uma terceira via nesta eleição, Simone Tebet e Ciro Gomes, não tiveram seus protagonismos destacados. Apesar de terem uma antecedência dos votos levando em consideração as últimas pesquisas pré-eleição, deve ser destacado na disputa presidencial a grande evolução do presidente Jair Bolsonaro, que pela pesquisa IPEC tinha 37% das intenções de votos. Já o candidato Lula do PT tinha 51%. O que acabou não se confirmando, tendo o presidente Jair Bolsonaro performando melhor do que as pesquisas indicavam. Já o candidato Lula do PT, que pelas pesquisas tinha chances de vitória no primeiro turno desta eleição, acabou performando em 4 pontos abaixo. A diferença final ficou entre 5 pontos, tendo o presidente Jair Bolsonaro vencendo em 12 estados mais Distrito Federal, e o candidato Lula do PT vencendo em 14 estados, revertendo em 48,43% para o candidato Lula do PT e 43,20% para o presidente Jair Bolsonaro. Mais de 7 mil policiais estiveram ontem atuando nas ruas do Rio Grande do Sul. Vamos ver agora sobre o balanço divulgado pela Brigada Militar sobre as ocorrências aqui no estado. A Brigada Militar divulgou um balanço da operação das eleições de 2022 no Rio Grande do Sul. Foram mais de 7 mil policiais militares, que foram empregados a pé em viaturas montados com cães e ainda no policiamento aéreo com drones. Foram registradas 49 ocorrências e 57 pessoas foram presas por crime eleitoral de boca de urna, além de desacato em local de votação e por desordem prejudicando trabalhos eleitorais, além de transporte ilegal de eleitores. E quem não compareceu às urnas ontem também terá o direito de votar no segundo turno. Confira. As eleições 2022 aconteceram ontem aqui no Brasil e o segundo turno já está marcado para o próximo dia 30. E para aqueles eleitores que não votaram no primeiro turno e têm a dúvida se pode votar no segundo turno, a resposta é que pode votar sim. E vale lembrar que o título do eleitor deve estar regularizado. O direito do segundo turno é de direito do eleitor porque o TCE trata cada turno como uma eleição independente. O título do eleitor é cancelado apenas quando o eleitor falta às urnas por 3 eleições seguidas e não justifica a ausência nem paga a multa. Já a suspensão ocorre quando não há cumprimento do serviço militar obrigatório
condenação criminal transitada em julgado ou condenação por improbidade administrativa. Vale lembrar que o eleitor que não votou no primeiro turno tem até 60 dias para apresentar a justificativa à Justiça Eleitoral. O prazo para justificar a ausência no primeiro turno é dia 1º de dezembro de 2022. Já a ausência no segundo turno deve ser justificada até o dia 9 de janeiro de 2023. Agora vamos ver os dados da votação aqui no município do Rio Grande. Mais de 118 mil rio-grandinos compareceram às urnas para escolher os seus candidatos. Veja agora como foi o domingo de eleições em Rio Grande. 118.329 eleitores compareceram às urnas no domingo de eleições gerais no município do Rio Grande. Nas urnas do município, o resultado foi de 113.290 votos válidos. Em relação aos votos nulos, o número foi de 2.694. Já os votos em branco totalizaram mais de 2.345 votos. Rio Grande teve um deputado federal eleito. Foi o Alexandre Lindemeyer, que garantiu uma cadeira na Câmara dos Deputados com 93.768 votos. Agora falando sobre os resultados das eleições para deputados estaduais e federais. Os candidatos da base do presidente Jair Bolsonaro tiveram uma votação expressiva e ocuparão 101 cadeiras na Câmara dos Deputados. A disputa para 31 vagas de deputados federal e 55 vagas para deputado estadual foram muito expressivas. Candidatos da base do presidente Jair Bolsonaro tiveram grande votação. Com já deputado estadual e candidato a deputado federal, eleito o Tenente Coronel Zuco, do Republicanos, que obteve a maior quantidade de votos, recebendo 259.023 votos. Atrás dele, o candidato Marcel Van Hatten, do Novo, com 256.913 votos, que também recebeu o apoio dos líderes próximos ao presidente da República. A também deputada estadual e candidata a deputada federal, Franciane Bayer, também conseguiu seu mandato federal, fazendo parte da histórica vitória do presidente Jair Bolsonaro no tocante às cadeiras na Câmara dos Deputados. O atual presidente teve em seu partido 101 cadeiras confirmadas. Também, junto de seus partidos aliados, a maioria das cadeiras, já na Assembleia Legislativa do Estado, a maior votação esteve com Gustavo Vitorino, do Republicanos, recebendo 112.920 votos. Atrás dele, Luciana Genro, do PSOL, recebendo 111.126 votos, sendo a segunda mais votada. A candidata do Republicanos, Eliana Bayer, recebeu 35.288 votos, garantindo uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado. Das vitórias da noite, teve também a excelente votação de Hamilton Mourão, levando a vaga do Senado pelo Estado. Mourão recebeu 44,11% dos votos, 16 pontos a mais do que a última pesquisa eleitoral prévia. O candidato derrotado, Olívio Dutra, teve 37,85% dos votos, 7 pontos a menos. E a candidata Ana Amélia Lemos, que aparecia na disputa durante as pesquisas, ficou apenas com 16,44% dos votos. O cargo de governador do estado do Rio Grande do Sul será decidido no segundo turno das eleições, que acontece no dia 30 de outubro. Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite são os candidatos que irão disputar o segundo turno para o cargo do Executivo Gaúcho. Aqui no Rio Grande do Sul, desde o início das apurações dos votos, o candidato aliado do presidente Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, se manteve na dianteira e logo disparou como candidato da preferência dos gaúchos para o governo do estado.
alcançando mais de 37% dos votos e se garantindo no segundo turno. Também tendo uma performance muito acima do que as pesquisas indicavam, a disputa por quem iria com o candidato Onyx para o segundo turno foi muito acirrada e foi até os últimos votos apurados. O candidato à reeleição Eduardo Leite, mais de 10 pontos atrás de Onyx Lorenzoni, teve seu pleito ameaçado pelo candidato Edgar Preto, do PT, tendo ficando a diferença em pouco mais de 2.000 votos a favor de Leite. O candidato à reeleição teve uma derrota nas urnas, tendo uma perda de quase 10 pontos da sua primeira eleição, o que quase o fez perder a vaga para o segundo turno. A eleição para o governo do estado será decidida no segundo turno, tendo o candidato Onyx Lorenzoni com 37,50% dos votos e o candidato Eduardo Leite com 26,81% dos votos. Mudanças na bancada legislativa nesta eleição. Houveram 31 reeleições para apenas 24 novos eleitos. Alguns partidos aumentaram os seus números de cadeiras, enquanto os outros sofreram perdas. Confira. A bancada do PT terminou com a maior nesta eleição, elegendo 11 deputados e mais um do PSDB, que faz parte da sua coligação, tendo 12 ao total. O PP foi o segundo partido com mais cadeiras, tendo 7 candidatos eleitos. O MDB está abaixo com 6 candidatos eleitos. Isso significa uma perda de 2 cadeiras em relação à última eleição. Republicanos e PL tiveram um número maior de aproveitamento nesta eleição, conquistando 5 cadeiras cada, 3 cadeiras a mais do que na última eleição. O PDT manteve suas 4 cadeiras. Já o PSDB elegeu 5 deputados. E o PSOL conseguiu que 2 candidatos fossem reeleitos. O PTB, partido que tinha 5 cadeiras, sofreu uma significativa diminuição, conseguindo somente uma nesta eleição. O Partido Novo, que na eleição passada tinha garantido 2 cadeiras, nesta eleição confirmou somente uma. Os partidos Solidariedade e Cidadania não conseguiram eleger nenhum candidato. Tarde de sol com a presença de algumas nuvens na maioria das regiões do estado. Aqui no litoral sul, a umidade ficará na casa dos 70%. Vamos conferir a previsão de hoje para sua cidade. Tarde de sol com a presença de algumas nuvens. O clima será estável na parte da tarde até a noite, não havendo riscos de chuva. Os ventos poderão chegar aos 26 km por hora e a umidade ficará na casa dos 70%. A temperatura fica entre 21 graus a máxima e 11 graus a mínima. São José do Norte terá tarde com sol e presença de algumas nuvens. O clima será estável e não haverá riscos de chuva. Os ventos não passarão dos 26 km por hora. E a umidade fica na casa dos 70%. A temperatura fica entre 20 graus a máxima e 10 graus a mínima. A tarde em Dom Pedrito será de sol e algumas nuvens. O clima se manterá estável e não há chances de chuva. Os ventos estarão fracos e não passarão dos 15 km por hora. A umidade seguirá baixa, ficando na casa dos 50%. A temperatura fica entre 21 graus a máxima e 9 graus a mínima. Camacô terá uma tarde de clima estável e sem riscos de chuva. Os ventos estarão fracos e não passarão dos 18 km por hora. Já a umidade se mantém baixa, ficando na casa dos 60%. A temperatura fica entre 24 graus a máxima e 11 graus a mínima. Tarde de sol em Venâncio Aires. Um acúmulo de nuvens deve ocorrer com o passar das horas, mas o clima se manterá estável e não haverá chances de chuva. Os ventos estarão fracos, chegando ao máximo aos 10 km por hora. A umidade seguirá baixa, ficando na casa dos 50%.
A temperatura fica entre 21 graus a máxima e 13 graus a mínima. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta segunda-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá, todos os programas do Sala de Entrevistas e ainda a Agenda dos Pastores. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.